Espera aí, que eu vou ver. Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Sei que estão aí todos perdidos, que não sabem onde estão, mas eu estou aqui. Espero que vocês também estejam aí, desse lado. Que eu vou ver. Olá. Pelo menos já está aqui alguém. Então, também estejam aí, desse lado. Então estão ou não estão? Olá. Olá, boa noite, Mónica. Foste ao carnaval? Opa, tenho a cara inchada. Helena Martins, olá, boa noite. Como estás? Alzira Santos, Clara Fonseca. Ai, nunca pensei. Como é que vai a guerra, meninos? E como é que vai a guerra e como é que foi o carnaval? Cláudia Figo, Cátia Martins, Daniel Trepado, Mário Henriques, Paulo Mendes, está tudo bem por aí? Olá, Dete, estás bem? Lourdes Tavares, Ana Paula, Nâncio, Vânia Amaral, boa noite. Sim, recebi. Ana Paula Venâncio, Nélia Capela e mais personas. Como estão, José Luís? Vai tudo bem por aí, meninos? Vai, exato. Então vamos todos ser corretos. Estrofina, Cici Santos, Ana Paula Venâncio. Outra vez. Cindy Ferreira. O som. O som. O som. Tira o som. Desculpa. Cíndia Silva Ferreira, olá, está tudo bem por aí? A guerra não chegou aí? Teresa Simões não chegou? Não é para chegar, não é? Sou eu que estou a perguntar. Só. Marlene Cordeiro, como estás? Teresa Neto. Lourdes Tavares. O que é que estavas a dizer, Daniela? A guerra supostamente está a começar a ter uma vertente nuclear. A Rússia já colocou os submarinos em exercício. Oh, poxa. E temos que fazer alguma coisa. Ana Cristina Costa, boa noite. Cici Santos, Maria de Lourdes Gomes. Márcio Teodoro, boa noite, Márcio Teodoro. Está tudo bem por aí? Folia Veloso, amor e gratidão, Cici Santos. Está tudo bem por aí? Por todos aqueles que estão por aqui? Ao menos que esteja tudo bem. Não acham? Vou pôr assim. Assim. Vou pôr assim. Mais ou menos. Tenho que ir aí ter consigo. Pois vem. Andreia. Filipe Andreia, Bilela. Está tudo bem por aí? Não há novidades? Olha, então não consigo abrir a garrafa. Espera lá que eu vou pôr isto. Joaquim Bastos. E aí por Coimbra está tudo bem? José Almeida. Maria Edith, beijinhos. Ana Cristina Lopes. Então, vocês foram jogar ao carnaval? Eu estou a jogar ao carnaval todos os anos. Quando o meu cabelo fica em pé, até fico irritado. Fico mesmo com o carnaval em cima. Tudo igual. Uns dizem tudo igual. Ah, não pode ser. Nem melhor nem pior. Pronto, está bem. De qualquer forma, mesmo que a gente estejamos a eles a quem? Aos russos ou aos ucranianos? Cindy.
Olha, que vocês têm que pensar que há muitos países em guerra, há outros países em guerra, não é só este. Este é mais aqui perto de nós e é mais um respeito pela humanidade, pelo continente europeu. Mas vocês têm que pensar que as pessoas que estão na guerra e que estão a sofrer estas coisas poderiam ser vossos filhos, vossas mães, vossos pais, vossos irmãos. Vocês têm que pensar nisso, porque agora vamos começar uma nova fase da vida, que as mentalidades têm mesmo, quer queiramos, quer não, que mudar, têm que mudar de alguma forma, para que não aconteça com mais guerras como esta, não é? Que podem levar a uma guerra mundial, porque isto é muito preocupante, porque há homens que são capazes, não é? Há homens na Terra que são capazes de querer até que haja uma guerra mundial, não é? E nós temos que estar, pelo menos ser mais inteligentes do que essas pessoas, para ajudar a que isso nunca aconteça, porque nós não estamos livres de uma guerra mundial. Nunca estamos livres, porque as pessoas desenvolvem muito as tecnologias, mas também desenvolvem muito o armamento, e se alguma vez alguém conseguir armas de forma, por exemplo, que possam destruir Portugal e Espanha, isto é um exemplo, não vai acontecer, claro, mas não toquem a França, eu acredito que possa haver guerras pelo mundo inteiro quando as pessoas se zangam. Acredito mesmo piamente que se um dia destes alguém se lembrar, não é? Imaginamos que existem duas pessoas como os da Rússia, não é? E que são antagónicas entre si. Eu não tenho dúvidas nenhumas, duas pessoas fortes, e são fortes entre si. Não tenho dúvidas nenhumas que eles possam, até por uma questão desumana, por uma questão, enfim, por uma questão desumana e por uma questão vingativa. A vingança nas pessoas é muito mau. Que possam guerrear uns contra os outros e depois nós vermos-se envolvidos numa terceira guerra mundial, o que era muito mau. Nós sempre tivemos guerras no mundo. Desde que ocupámos este planeta Terra, nós sempre tivemos guerras, à paulada, das mais diversas formas, até que chegamos a estas guerras que são bélicas, não é? Mas sempre tivemos guerras. Tivemos guerras pelas conquistas dos territórios, tivemos guerras por grandes desentendimentos. A história nos mostra muitas guerras, guerras pela conquista de maior território. Portugal, há 900 anos, fez uma guerra pela conquista desta parte em que nós vivemos cá para baixo, não é? Porque era só Portugália lá em cima. Fizemos uma guerra cá para baixo e tirámos daqui os muros. E agora imaginem o que era eles quererem voltar aqui, não é? Portanto, há na mente das pessoas, assim, coisas que, se forem destravadas, que eu creio que possa haver coisas gravíssimas, não é? Muito graves, assim como uma guerra. Não, uma guerra, esta já é grande pelo aspecto de ser desumano, mas uma guerra, por exemplo, de discussão, não territorial, mas por uma discussão, por exemplo, de formas culturais. Por exemplo, ninguém pensa nisso, mas uma forma cultural pode, na verdade, aumentar, pode, na verdade, criar uma guerra. Portanto, nós temos que estar sempre atentos e ensinar os nossos filhos, de alguma forma, e aqueles que, na verdade, nós podermos ensinar, não é? Que é sempre mau entrarmos para um conflito sem termos condições de resolver o conflito, sem ser resolver o conflito desta forma,
da forma que as pessoas tendem a resolver, que é através de uma violência muito grande, que é através de realmente qualquer coisa que faz com que a forma de continuidade da vida seja realmente a destruição da própria vida para dar início a um outro processo e a um outro andamento na própria evolução do ser humano. Nós devemos ter sempre muitíssimo cuidado e estarmos muitíssimo atentos. Por isso é que é importante as nossas atitudes, é importante nós mudarmos, é importante nós fazermos muitas coisas, é importante nós falarmos quando devemos falar, com respeito, sempre respeitando o outro, mas não deixar de mostrar o que se sente. Quando se sente magoado, deve manifestar-se que se sente magoado, não guardar tudo para si, porque isso faz com que haja sempre uma pressão muito grande em si próprio e isso pode desencadear um conflito de uns para com os outros, mas isso também pode acontecer entre governantes, e é aí que existem as guerras, é entre os governantes que existem grandes conflitos, e então eles acham que o melhor é fazerem uma guerra, como se uma guerra fosse uma coisa que se pudesse fazer assim do pé para a mão, mas não pode. O que é que se tem visto nestas mentalidades a nível mundial neste momento? Evidentemente que há países que se identificam com a própria Rússia e há países que, ao identificarem-se com a própria Rússia, podem não se identificar com o regime comunista, mas podem, na verdade, identificar com a forma como a Rússia faz, até às vezes por uma questão de desconhecimento, não é? E esses próprios países apoiarão sempre a Rússia, não é? Imaginamos que a China se zangava com os Estados Unidos, como por exemplo a Arábia Saudita às vezes se zanga, não é? Onde estão portanto aquela parte dos árabes que se zangam com os Estados Unidos, vocês sabem muito bem que quando há essas zangas haverá sempre confrontos, prontos, que não, embora eles se avisem às vezes uns aos outros e dão a entender, não apanham ninguém de surpresa, mas, por exemplo, é a minha convicção que se os árabes negativos, a fração árabe negativa, pudesse destruir completamente os Estados Unidos, não tenho dúvida nenhuma que eles destruíam os Estados Unidos completamente. São dúvidas que não me restam a mim e acho que às vezes basta apenas termos um pouco, 2 dedos de testa, para percebermos que há povos que aniquilavam os outros povos da face da terra. E isso é sempre um rastilho que está ali pronto a ser aceso para que haja um desentendimento internacional e para que haja uma guerra enorme. Por isso a Terceira Guerra nunca está fora, não está posta assim, sempre de lado, totalmente, não está. E nunca irá estar. E isso com a continuidade da vida, não é? Quem vai ficar cá vai perceber que nunca vai estar, porque a história tende a repetir-se de forma diferente, mas a história tende a repetir-se, e uma vez que se tende a repetir, a própria história, a própria ação humana, se tende a repetir, logo os acontecimentos repetem-se de outra forma, mas a essência está lá. A essência é sempre igual. Porque se nós lembrarmos como começou a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, nós se lembrarmos um pouco, vimos que este conflito armado que está a haver, esta guerra entre 2 países que está a haver, sendo muito mais frágil, a essência em si, da forma como a parte mais forte quis dominar a parte mais fraca, foi isso que deu origem à Primeira Guerra e à Segunda Guerra Mundial. Não nos podemos esquecer que essas coisas estão
Então sempre lá está, a história repete-se, a essência está lá, agora as mentalidades é que têm que estar diferentes e nós devíamos estar todos diferentes. A nossa mentalidade havia de estar diferente. Infelizmente, nós sabemos que não é bem assim. Muitas vezes nós próprios não temos essa diferença, não é? E sabemos que nós próprios às vezes também não mudamos de ideia, não é? A verdade é que às vezes não mudamos de ideias, nem refriamos a nossa impulsividade e a nossa agressividade, porque a temos, e isso muitas vezes leva a grandes desentendimentos sociais e leva a grandes desentendimentos da sociedade, das pessoas, entre umas e outras. Nós temos que fazer sempre atenção e termos sempre calma, e isso não está só na nossa parte mental, está na nossa essência mesmo. E é por isso que precisamos ter consciência da essência e precisamos cuidar dela, porque se a nossa essência não for nós como essência, se não formos realmente bastante afetuosos, bastante afetivos, se não usarmos o amor, a compreensão, se formos mais egoisticamente só para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, alguns, não todos, porque infelizmente as famílias há uns anos para cá, muitos anos, as famílias já não são tão agregadas como eram antigamente, já não são tão fortes como eram antigamente, porque existem muitas zangas entre as famílias. Isso também são guerras muitas vezes psicológicas, que levam à morte e ao sofrimento do indivíduo. Portanto, uma vez que as essências, nós como essências não nos sabemos comportar ou não temos a evolução correta para nos comportar, isso poderá gerar um conflito social. Esse conflito social poderá gerar um conflito nacional. De um conflito nacional poderá gerar até uma pequena guerra interna, que é chamada a guerra civil, não é? Que pode ter armas como não ter, são lutas enormes. E isso vai do seio de nós vermos como família o outro. A nossa família não é aquela que nós nascemos nela, essa é muito importante, mas também temos família que por afinidades e porque temos empatias com outras pessoas que muitas vezes nos compreendem melhor, conseguem se dar melhor sem criar conflito connosco e nós com elas. E às vezes esses laços são importantíssimos, nunca os devemos estragar, pelo contrário, devemos cultivá-los, porque esses laços são a nossa segurança na vivência e na estadia deste mundo. Sem esses laços nós não conseguimos viver aqui. Eu costumo dizer, ninguém consegue viver sozinho, completamente sozinho, sem precisar de ninguém. E ninguém pode fazer aquilo que quer, porque se quer fazer aquilo que quer tem que viver sozinho. Para viver sozinho tem que ir para um monte. Mas mesmo assim, se for para um monte, tem que respeitar os animais que lá existem, a floresta que existe lá, todas as espécies que lá existem, tem que respeitar, porque se não respeitar, vai haver ali uma diferença, mesmo a pessoa sozinha, e a sobrevivência da pessoa vai estando em causa. Portanto, não é só pensarmos que as coisas não é só pensarmos que as coisas poderão acontecer aos outros, as coisas acontecem connosco, com a nossa família, com os nossos amigos e, sobretudo, acontecem com a sociedade em que estamos inseridos. Por isso é que muitas vezes devemos ter cuidado nas nossas observações, porque podemos ferir susceptibilidades. A forma de dizer as coisas, às vezes não é muito. Eu posso dizer a mesma coisa com uma calma e uma serenidade que não magoa ninguém, como posso dizer com uma certa agressividade e uma certa violência que magoa muita gente. Então, nós temos que pesquisar em nós a melhor forma de sabermos nos entendermos na comunicação e de sabermos comunicar de modo a que
nós próprios não criamos as nossas próprias guerras, os nossos próprios estados de sítio e, de alguma forma, que nós não sejamos vítimas dos nossos próprios atos e dos atos dos outros. Por exemplo, entre marido e mulher, as coisas, muitas vezes, pela falta de diálogo, há verdadeiras guerras entre pais e filhos. Não, às vezes até se parte para uma agressividade muito grande e às vezes até se parte para uma agressividade que tira vidas. Portanto, esta essência que nós somos, se nós não cuidarmos e se nós não pensarmos certamente que queremos ter algo muito melhor na vida, com certeza que o nosso instinto, o instinto primário que nós ainda possuímos, ele vai prevalecer à nossa razão, até à própria nossa sensibilidade e provoca desarmonias constantes na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia. É por isso que precisamos todos tomar um pouco de atenção sempre e estarmos atentos para que a cada dia nós possamos sentir melhores e sermos melhores, para que a cada dia nós possamos, de alguma forma, ver com clareza a nossa própria vida, o nosso próprio ambiente, para que não partamos para algo que pode ser uma bomba atómica individual e coletiva na vida de cada um de nós. Porque nós temos que nos lembrar que as pessoas que estão nas guerras são pessoas como nós, têm sentimentos, embora sejam preparadas de outra forma e às vezes sejam desprovidas. Há certas culturas que parece que lhes tiram as emoções, a capacidade de raciocinar, a capacidade de crítica, de análise. Parece que há culturas que são assim mesmo, não é? Mas nós, na nossa cultura, também temos pessoas que pensam exatamente e que se colocam ao lado dessas culturas. E aí, muitas vezes, o conflito emerge e o conflito provoca, evidentemente, uma certa destruição. Nunca podemos pensar e nem nunca podemos descartar quando existe realmente um grande desentendimento entre muitas pessoas em si, onde haja um conjunto muito grande de pessoas, nunca podemos descartar que existem pessoas que veem a vida com outros olhos, vivenciam as suas experiências de outra forma, não utilizando, por exemplo, o amor, não utilizando a compaixão, não utilizando a forma que nós temos, muitas vezes nós temos essa forma, e felizmente que ainda são muitos, a forma de nos metermos no lugar do outro, de percebermos que às vezes o outro está tão desequilibrado que já não vai dizer coisa com coisa e que certamente vai provocar o conflito. Temos que evitar o conflito a todo o custo, sabendo gerir o conflito em si. Nós vemos isso muitas vezes nas pessoas que têm aditivos, portanto, que são toxicodependentes, elas e os seus familiares. Muitas vezes os familiares sofrem muito, porque as pessoas têm um estado alterado de consciência, elas não reparam nos valores, não reparam na educação, não são sensíveis ao ponto de perceberem que elas não são donas da razão, a verdade não está absolutamente com elas apenas vivem um outro estado de pensamento, estão num outro mundo completamente alterado, que é o mundo nosso real, e se nós lhes chamarmos a atenção, ao convivermos com eles, nós temos um conflito ali pela certa, temos um conflito muito grave, por isso é muito difícil de tratar essas pessoas, também aquelas pessoas que também usam o álcool, por exemplo, e usam sistematicamente o álcool, bebem
abundantemente, essas pessoas, há de alguém que lhes possa chamar que eles são dependentes do álcool, não é? Viciados no álcool. Ou alguém dizer que eles estão alterados. Eles dizem sempre que não. E, ao lidarmos com essas pessoas, elas, muitas vezes, depois acabam por ser também muito agressivas e podem partir para a violência física, como acontece em muitas famílias, infelizmente, e usam a violência física porque não aceitam o estado de adição que elas acrescentaram ao seu cérebro e não aceitam que nós as possamos ajudar, auxiliar, a elas não querem mesmo ajuda. Então, destroem os membros da sua família, muitas vezes com um grande sofrimento para a família. Ora, como existe essas pessoas ao nosso redor, também há pessoas que nos governam e que também, em menor grau, têm este estado alterado de consciência por outras razões, então eles não entendem que não podem fazer como querem, não entendem o respeito mútuo, não sabem se meter no lugar do outro, e eles pensam sempre, uma coisa que me faz muita confusão, é que eles pensam sempre que são eternos com corpo humano. Não há ninguém com corpo humano que seja eterno. A essência em si é supostamente eterna. Mas, agora, quando somos homens ou mulheres, nós não somos eternos. Temos prazo de durabilidade. Nós temos anos que definem o nosso corpo e que o nosso corpo vai terminar durante aqueles anos. Às vezes termina mais cedo que aquilo que alguma vez contámos, mas porque nós também não estivemos atentos e nem nunca pensámos que estamos apenas de passagem e que o nosso corpo é falível e que de um momento para o outro pode falir. Então há pessoas que não pensam nisso sequer. Elas pensam que são eternas, que vão chegar a muito velhas, ou muito maduras, como quiserem, que vão viver quase eternamente. E elas não vão viver quase eternamente, porque ninguém vive nesta terra eternamente com o corpo. Pode viver durante séculos e séculos de existência aqui, pode-se viver na Terra, mas é com corpos diferentes, é em períodos diferentes, é em anos diferentes, esquece-se de uma passagem para a outra de muitas coisas, de muito aprendizado. Evidentemente, também não é de descartar que há pessoas que são postas na vida das outras pessoas e na vida do mundo para provocarem o caos, para provocarem estes momentos de guerra no próprio mundo, para que os outros possam acordar e despertar na sua própria essência. Por exemplo, quando as pessoas se desapegam demasiado e tomam tudo como certo. Tudo é certo, mas nada é certo. Infelizmente, nada é certo. Nós, quando tomamos tudo como certo, nós estamos a cometer um erro crasso, porque nada é certo. Não é certo que eu chegue amanhã, não é certo que eu possa estar cá para a semana, não é certo que eu possa ser sempre saudável, não é certo que eu possa sempre ser pobre, não é certo que eu possa ser sempre rico, não é certo que eu possa estar sempre equilibrado no meu trabalho. Nada é certo. Nós vivemos numa incerteza constante. Nós procuramos a certeza dos nossos próprios sentimentos. E nós temos que nos virar para o nosso interior e começar a ver quais são os nossos sentimentos, as nossas emoções positivas e quanto elas pesam para a nossa felicidade. E ao fazermos isso, aí nós estamos a lutar ao mesmo tempo e ao lado dos grandes conflitos, dos grandes desequilíbrios, e estamos a lutar ao lado da humanidade. Porque a própria humanidade é formada pelo conjunto de nós todos. E nós não podemos esquecer que nós somos todos diferentes, mas temos a capacidade, é por isso que somos diferentes dos animais, temos a capacidade de chegar a um consenso. Nós temos sempre a capacidade de chegar a um consenso. Nós não chegamos se não quisermos.
Então nós temos que lutar para chegar sempre a esse consenso e para que, na verdade, nós possamos vivenciar o melhor que há da própria vida. Portanto, por exemplo, os construtores, quando querem construir alguma coisa, imagina que têm que estragar um lago, têm que estragar um rio, o percurso natural do rio, têm que estragar uma floresta, eles estão a mexer para construir uns prédios, uns condomínios fechados, para construir até umas piscinas, os campos de golfe. Eles muitas vezes, eles estragam o próprio ambiente, o ambiente dos outros. Eles estão a pensar aquilo como um lucro, podemos pensar. Imagina uma pessoa dessas a governar um país, não vai dar certo. Essa pessoa não vai ter a noção da necessidade dos outros, da vida dos outros. Muitas vezes há pessoas que só têm consciência das maleitas quando passam pelas próprias maleitas. Porque se não passassem pelas próprias maleitas, elas não tinham consciência. É por isso que às vezes é necessário nós passarmos pelas coisas para as vivenciarmos, experienciarmos-las e para termos consciência dessas próprias coisas. Muitas vezes falamos, e se fizermos isto e aquilo outro, nós muitas vezes temos que passar pelo obstáculo em si e temos que ter a coragem, a audácia e usar a inteligência e usar a nossa capacidade para ultrapassar esse obstáculo em si e para conseguirmos de alguma forma o nosso próprio equilíbrio, o equilíbrio da humanidade e o equilíbrio daqueles que ainda não atingiram essa esfera do conhecimento e essa esfera da sensibilidade, daqueles que ainda não conseguiram chegar lá. E é preciso realmente cada um de nós ter essa consciência e ser-se consciente e perceber-se para evitarmos problemas para nós e problemas para os outros. Se alguém me partir a cabeça, me dói. Mas se eu partir a cabeça a alguém, lhe dói também. Mas muitas vezes as pessoas só percebem isso quando eu lhes parto a cabeça, não é quando eles partem a minha cabeça. E inteligente é aquele que não precisa de passar por essas situações porque consegue, através do espírito da observação, entender e vivenciar essas experiências sem ter que passar por elas. Esse é que é o ser inteligente, o ser capaz, e é o ser que chega realmente ao equilíbrio e é o ser que está disponível para poder fazer a ponte entre uns e outros quando há grandes discordâncias e grandes desequilíbrios nas sociedades que nos rodeiam e na sociedade maior e depois na humanidade. Precisamos ter consciência. Nós todos nos influenciamos com os nossos comportamentos uns aos outros. Uns conseguem influenciar mais, ter mais poder de persuasão, ter o dom da palavra e usar esse dom da palavra de uma forma mais manipuladora, mais desequilibrante, sem as pessoas se aperceberem, fazem parte ali de uma roda que essa roda, não é? No fundo, pessoas, pode iniciar muito bem um conflito armado a nível local. Portanto, nós percebemos perfeitamente que uma pessoa sozinha, devido ao medo e à insegurança, não consegue fazer muita coisa. Mas quando duas pessoas se juntam, e vocês têm isso por experiência na vossa vida, às vezes nem pensam nisso, quando duas pessoas se juntam, elas têm uma maior capacidade. Já não têm aquele medo, aquele receio, aquela timidez. Mas quando são três, e vocês imaginam que é 2 ou 3 pessoas lutarem contra uma pessoa. Uma pessoa, claro que uma pessoa fica sempre vencida. Porque se for uma pessoa com uma pessoa, as coisas não são bem assim. Porque tanto uma tem um determinado medo ou consegue dar ali a volta
à questão como a outra. Elas estão em pé de igualdade. E aí sim, aí muitas vezes não há luta, há entendimento, poderá haver uma grande zanga, mas há um entendimento. Mais tarde essas pessoas até acabam por perceber, olha, desculpa lá, eu errei, olha, desculpa, eu também não tive as atitudes mais coerentes, mais corretas. Portanto, elas duas se entendem. Agora, se uma terceira pessoa se mete entre elas duas, essa terceira pessoa tomando o partido de uma delas, evidentemente que aquela por quem a pessoa vai tomar o partido, essa é que vai ser a vitoriosa. Essa é que vai ganhar aquela disputa de duas pessoas. Por isso, nunca devemos incitar uma discussão ou um pequeno conflito, mesmo que seja positivo, sem primeiro sabermos quais são os intervenientes que estão ao nosso redor. Sem primeiro sabermos, conhecermos a pessoa. E, já dizia um grande filósofo, que sábio é aquele que se conhece a si próprio e não aquele que conhece os outros. Porque conhecer os outros é fácil. Conhecermos a nós próprios é uma tarefa muito mais árdua e muito mais difícil. É por isso que nós temos que ter essa consciência para realmente sermos cidadãos do mundo e sermos pessoas muito mais felizes, mais equilibradas e termos uma vida muito melhor do que aquela que tivemos em tempos que passaram ou que perdemos também por alguma razão, devido às vezes à nossa postura, ao nosso comportamento, devido às vezes à nossa má visão e à nossa falta de observação e de atenção. Muitas vezes nós perdemos um lugar de destaque que, alguns no espaço e no tempo desta vida, nós conseguimos alcançar. É por isso que todos nós devemos ter essa atenção e quando olhamos para um grande conflito que passa no mundo, percebermos exatamente que aquilo tudo começa com o indivíduo. E depois é o ajuntamento, ou seja, o convívio com vários indivíduos é que faz a força para se conseguir provocar um conflito desta envergadura, que é uma envergadura já bastante preocupante, desta envergadura. Não é só um indivíduo sozinho que faz isto. Porque se fosse sozinho e estivesse sozinho, ele já não fazia. Porque a própria questão da sobrevivência era vista de outra forma, a pessoa não tinha coragem e não era audaz para o fazer. Agora, há pessoas, por exemplo, perturbadas, que essas são capazes de fazer tudo. Mas a perturbação já é uma companhia delas. Elas não estão completamente sozinhas. Estão com a sua própria perturbação. E é aí que nós devemos realmente ter em consideração todos esses aspectos para podermos viver com uma maior harmonia na sociedade, com uma maior harmonia na humanidade. É por isso que quando aparecem coisas diferentes daquilo que nós estamos habituados, e que até podem não ser pontos de vista de qual nós aceitamos ou compreendemos, nós não devemos tomar logo a posição de crítica defensiva. Devemos primeiro analisar os factos, a realidade. E devemos pensar que aquilo poderia estar a passar connosco próprios. Assim, quando acontecem coisas entre pessoas conhecidas, comportamentos que não são, fogem fora daquilo que a gente considera normal, mas o normal, o positivo ou o negativo é mesmo relativo, porque para uns o que pode ser bom para uns pode ser mau para os outros, e essa é a grande questão. E é aqui que nós devemos ver que aquilo que pode ser bom para mim pode não ser bom para ti. E ter esta compreensão é ser inteligente. Porque se tivermos esta compreensão, nós acabamos por
perceber exatamente como devemos agir e como devemos comunicar uns com os outros e como devemos conviver. Às vezes é falta mesmo desse nosso conhecimento de nós próprios. Como é que eu reagiria se acontecesse isto à minha frente, no meu núcleo? Como é que eu reagiria? É uma interrogação que que devemos fazer sempre, que é para não sermos precipitados nas nossas palavras, nas nossas ações, nas nossas atitudes, para não nos precipitarmos e criarmos o desequilíbrio, o caos. Nós temos que ter, às vezes, temos que saber viver. E saber viver é saber conviver com todos aqueles que nos agradem ou não nos agradem, com todos aqueles que estão em nosso redor. E aí começa o princípio da fraternidade, da compreensão, da compaixão. E ele depois será espalhado através da própria energia que nos rodeia a todos. Uma energia maravilhosa que tanto transmite e potencia aquilo que é menos bonito, como transmite e potencia aquilo que é mais bonito. Então, a escolha estará sempre, mesmo que nós às vezes digamos, imaginamos, agora eu tinha 75 anos ou 67, mas tinha uma capacidade de raciocínio muito grande. Imaginamos, eu agora com esta idade, o que é que eu posso fazer? Muito, muito mais do que aquilo que eu pensava que poderia, porque não descobri. Porque têm sido feitas muitas experiências no mundo, desde a psicologia, a ciência em si. As ciências sociais fazem muitas experiências com muitas pessoas, com muitas sociedades. A antropologia, por exemplo, a sociologia então faz muitas, pode fazer a nível da sociedade, fazem muitas experiências e nós percebemos exatamente que aqueles que são iguais atraem-se, aqueles que são opostos repelam-se. Então, se eu quero pôr um oposto igual a mim, eu tenho que fazer um trabalho. Mas por influência, eu posso, no princípio, ser o oposto para ser igual para ser igual. Então, é aí que funciona a nossa capacidade de raciocínio, a nossa visão, a nossa forma que nós temos e o conhecimento de nós próprios. É aí que nós começamos a nossa luta, que vem do interior para o exterior, e é aí que nós começamos a ter a percepção exata de como devemos agir, de como devemos falar, de como nos devemos comportar, de como nos devemos comportar. É interessante nós pensarmos só um pouco nisto e pensarmos nisto isentos de qualquer tipo de influência, mas pensarmos nisto como seres humanos que somos e como seres espirituais que também somos, não podemos descartar os dois. E eu penso, e quase tenho a certeza, que cada um de nós era muito mais saudável, era muito mais feliz, era muito mais autêntico, éramos pessoas de bem. A maioria de nós iríamos ser sempre pessoas de bem, não pessoas de mal. E é por isso que, olhando o mundo agora, tudo leva a crer que nós ainda temos muito a aprender. Que nós muitas vezes estivemos a dormir, que nós muitas vezes estivemos parados no tempo e no espaço e estivemos à espera que as coisas acontecessem. Olhando agora, nós precisamos mesmo fazer uma introspeção, uma reflexão sobre a nossa vida, sobre nós com os outros, sobre nós com a família, com os amigos, com a sociedade e com os colegas que trabalhamos. É muito importante fazer essa reflexão e é muito importante descortinarmos a resolução
dos problemas atuais que nós temos em nós próprios. Nós temos que ter essa consciência, porque cada um de nós, quer queira, quer não, tem os seus próprios problemas, as suas próprias angústias, os seus próprios sofrimentos, mas também cada um de nós tem a sua própria felicidade, a sua própria paz, o seu próprio bem-estar, e lá está a sua própria inteligência. Por isso cada um de nós somos livres, mesmo dentro deste aprisionamento que é não termos a liberdade total, porque não nos lembramos de todas as experiências que já tivemos ao longo de vários séculos, porque está tudo bloqueado, para nos permitir viver novas experiências, mas aí nós chegaríamos a um ponto que sempre que necessitássemos de conhecimento ou dessa experiência, nós a íamos buscar. É por isso que há aquelas coisas de déjà vu. Parece que eu já vi isto em algum lado, parece que já passei por isto, parece que já ouvi esta conversa em algum lugar, parece que já vi este lugar, olha, estas palavras que disse agora parece que já te tinha dito há uma data de tempo, e por acaso, não é por acaso, não se diz assim. Isso não aconteceu. Isso aconteceu, realmente é um déjà vu, porque automaticamente isso acontece quando a nossa essência manda para a nossa consciência a informação, para o nosso eu de agora, a informação das coisas. E é por isso que nós temos aquela espécie de déjà vu. Eu acho que já estive aqui neste lugar, acho que já estive nesta situação, e aí nós podemos depois perguntar, então, mas se eu de alguma forma já estive neste lugar, nesta situação, como é que eu a resolvi? É interessante fazermos depois esta pergunta a nós próprios, porque aí vai-se dar também a capacidade de raciocínio, vamos desenvolver a nossa intuição nesse momento, é extraordinário, e vamos também abranger mais com a observação e com os nossos sentidos bem apurados. E é maravilhoso, acabamos, porque o ser humano é um ser maravilhoso. Às vezes torna-se feio, torna-se ingrato, torna-se muitas vezes estúpido, mas é circunstancial, é sempre. Só as pessoas perturbadas da mente, as pessoas fanáticas, por exemplo, que só veem aquilo, não são capazes de fazer outro desenho, senão aquele desenho que lhes deram para a mão, e copiam esse desenho constantemente, e não são capazes de fazer uma determinada criação. Só essas pessoas é que não darão sempre novos passos na vida, as outras darão sempre, porque nós, como seres humanos, somos seres maravilhosos. Nós sabemos que existem em nós muitas coisas para corrigirem, temos essa consciência, às vezes não temos força, temos falta de coragem, falta de motivação, mas é para isso que serve o estado de oração. O estado de oração é para nós conquistarmos essa paz, é para nós conquistarmos essa coisa que nos impede de progredir nos caminhos da própria vida. E hoje fico por aqui porque realmente acho que quem entender pode encontrar em si próprio muitas respostas. É interessante, está bem? Vou para a oração. Hoje a oração vai ser dedicada a dar forças a todos aqueles que estão mesmo fragilizados. Somos todos nós, no fundo. Então, eu em conjunto com outros, apelamos à visualização criativa dos homens, das mulheres e das crianças que se torne mais ativa e que, de alguma forma, essa visualização criativa nos possa fazer com que nós nos possamos encontrar. Evidentemente, será sempre melhor a companhia dos nossos amigos espirituais ou das nossas crenças positivas, ou também
das nossas próprias criações, em que nós criamos determinados patamares em que acreditamos e em que nos recostamos ou pedimos colo, quando realmente nós estamos numa grande fragilidade e quando estamos no meio de uma tempestade. De alguma forma, vos pedimos, não é um pedido, é apenas uma forma que temos de mostrar a nossa preocupação com aquilo que vai neste momento passando no mundo, quer a nível pandémico, quer a nível de guerras. Há muito sofrimento, há demasiado sofrimento, às vezes um sofrimento que vem de criancice e de futilidade. Embora esse sofrimento possa trazer alguma evolução, é verdade também, aos olhos de muitos, despertará um pouco de raiva, de ódio, de palavras que não deveriam ser pronunciadas, nem ditas, nem afirmadas, porque criam energia desfavorável ao concerto e à harmonia de qualquer homem, de qualquer mulher e de qualquer criança. Não nos podemos esquecer que a parte espiritual será sempre tratada por vós e nós queremos, de alguma forma, que vós tratais essa parte, mas também a parte material, sendo cuidada por nós, nós precisamos de auxílio porque muitas vezes somos frágeis na nossa condição de seres encarnados. É por isso que apelamos-te a ti, subjetivo, e a ti, força soberana do amor, luz, mais forte, energias de todos os lugares, que de alguma forma vos unis e criais um grande foco de entendimento, onde esse foco de entendimento será dirigido a cada homem, a cada mulher e a cada criança e aos lugares que neste momento se encontram em conflitos desastrosos, em conflitos que estão a provocar muito desequilíbrio, quer na parte humana, quer até na própria espiritualidade, da individualidade do ser humano. Cada um tem a sua própria espiritualidade, cada um precisa ser olhado de uma forma que muitas vezes nós não conseguimos olhar. E é por isso que apelamos a vós, forças, amigos espirituais, anjos e arcanjos, vós, mesmo que muitos de vós sejais criação do próprio homem, tendo o vosso valor e a vossa força de amor para emanar sobre todos os cidadãos deste planeta, todos os homens, mulheres e crianças, e sobre aqueles que têm responsabilidade pelo planeta e que muitas vezes usam e abusam dessa responsabilidade. Porque em si próprio cometer um ato não é a gravidade, mas a forma que se comete o ato já é grave. E é por isso que nós apelamos a todos os amigos espirituais que nesta hora, com as orações do mundo inteiro e com as orações de muitos homens, mulheres e crianças, se possa juntar tudo. E nesse tudo, a força do amor construtora, a força do amor apaziguadora, seja espalhada por todos esses legados que, neste momento, estão um pouco às escuras, um pouco perdidos, um pouco revoltados e, certamente, um grande desconforto que têm esses lugares. E é por isso que sempre vos alertamos para o facto daqueles que são os chefes na Terra serem levados a planos magnéticos, psíquicos e espirituais para que conversem uns com os outros, para que tenham um outro conhecimento de uma forma diferente de agir, que seja uma forma mais criativa, uma forma mais equilibrante e uma forma que leve a que
todos possam aprender a sua lição sem haver tanto sofrimento, tanta dor e tanto prejuízo para a própria humanidade e para todos os outros homens e mulheres que, no fundo, estão por ali perto e que vão percebendo o que se está passando. Também não queremos deixar de passar, nos lembrarmos, pelo menos de vez em quando nos lembramos, daqueles que estão mais doentes, daqueles que estão abandonados, daqueles que estão prisioneiros das diversas formas, e há muitos sobre a terra, homens, mulheres e até crianças, muito prisioneiros, muito escravos ainda, muita gente, muitos homens e mulheres e crianças na escravidão, e então também esses também são detentores de grandes poderes que fazem esse conceito da escravidão para que eles possam ser visitados pela grande energia do amor, e para todos aqueles que, no fundo, estão a fazer a sua caminhada na Terra sós, completamente sós, estão um pouco abandonados por si próprios e pelos outros, mas que nunca estarão abandonados por vós, que sois a espiritualidade superior. Tocando apenas num pequeno ponto, olhando para esse ponto, em redor desse ponto, existem muitas situações que carecem de urgência, da urgência da espiritualidade e da urgência da materialidade. E hoje nós incitamos uma nova forma de apresentação das nossas preocupações, das preocupações de cada homem, de cada mulher e de cada criança, pois podiam ser os nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos. Podíamos perder num acidente, numa doença, perder numa criminalidade, num ato de rebeldia, todos esses nossos familiares. São humanos como nós, lhes dói, corre-lhes o sangue pelas veias e eles são seres espirituais encarnados como nós. E é por isso que apresentamos a vós, espiritualidade superior, essas nossas preocupações e, ao mesmo tempo, nos disponibilizamos perguntando o que poderemos fazer para a atenuar de uma forma correta, de uma forma equilibrada, para atuarmos este desequilíbrio que há na Terra, provocada pelos desentendimentos dos homens e pelas pandemias e pelas, no fundo, guerras que estão a acontecer. De bom agrado seja realizado as nossas preocupações no sentido de vermos com os tempos a seguir e enquanto estamos nesta terra que realmente as coisas começam a ficar apaziguadas e mais rapidamente os outros conseguem descobrir os focos de incêndio e desequilíbrio e possam tratar deles. É esta a nossa oração hoje, através do agradecimento e apelando à compaixão que muitas vezes nos falta, apelando à inteligência que muitas vezes nos falta e apelando à sensibilidade e ao bom senso que muitas vezes nos falta. Vós, queridos amigos, podereis, de uma forma real, nos auxiliar e nos envolver nessa energia maravilhosa que é a energia do amor mais puro de todos os amores. A nossa gratidão e, sobretudo, além da nossa gratidão, o nosso amor, por mais pouco que seja, unido a tantos amores, será automaticamente uma transformação energética para a grande energia do amor, para depois haver a união ao amor mais puro de todos os amores. A nossa mais profunda gratidão.
Então, dou por terminada esta jornada de oração, neste dia de hoje. Eu até disse que não vinha, mas tive que vir, não me podia deixar de vir, para que não se quebre a energia e para que haja um maior entendimento na vida presente e nos problemas atuais. Para todos vós, as boas energias vos envolvam e para todos vós também, que essas energias, ao vos envolver, que cada um possa, de alguma forma, a cada um ser dado o que lhe for devido, quer desta existência, quer das outras existências. Um abraço fraterno, até amanhã, bem-haja, amor e gratidão.